Livro dos Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, e porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. O povo de Deus diz amém. Pode se assentar. Se você pudesse voltar lá atrás, em determinado dia da sua vida, e aconselhar a você mesmo: ei, não faça isso não. Ouviu a pergunta? Se você pudesse voltar lá atrás para você mesmo e consertar alguma coisa da sua história, algum erro que você cometeu, alguma coisa muito, talvez não necessariamente um erro, mas algo ruim que aconteceu e que você gostaria de ter estado lá, de poder intervir um pouco antes, para que não acontecesse o que aconteceu. Esse é um poder que às vezes a gente fica, conquanto sabendo que isso não é possível, flertando com este pensamento. Eu conheço muitas pessoas que fazem isto. Mas a verdade, meus amados irmãos, é que se tivesse um dia em que aconteceu o pior de tudo, foi esse dia a respeito do qual nós acabamos de ler. Foi nesse dia, o dia que veio à sua mente enquanto eu estava falando, não se compara com o dia que nós acabamos de ler o relato dele. Foi o dia em que morreu o maior número de pessoas, porque morreram todas. Foi o dia em que se perdeu aquilo que era mais precioso, porque de fato foi o dia em que se cometeu o pior de todos os erros, com as piores de todas as consequências. Foi esse dia a respeito do qual nós lemos aqui. Alguém já disse que, de fato, na palavra de Deus há muitos textos repletos de conteúdo, densos até, cachos, que se você apertar sai uma garrafa inteira de suco. Mas este texto em particular, talvez seja um dos mais repletos da Escritura Sagrada. E nós precisamos, com muita dependência de Deus, nos aproximar desse texto para entender quais são, de fato, as grandes coisas que esta passagem tem para dizer para cada um de nós. Então nós precisamos observar primeiro, aqui na minha anotação eu tinha colocado assim, o passo a passo da serpente. Depois eu lembrei que serpente não tem perna. Então vamos colocar assim, o rastro da serpente. Por onde a serpente passou para se aproximar da imagem e semelhança de Deus, nosso pai, nossa mãe, nosso avô e nossa avó, Adão e Eva. Observe que a primeira coisa que a serpente fez foi levar
Eva a duvidar da palavra de Deus. Foi colocar uma interrogação onde Deus tinha colocado uma afirmação. E se você olhar bem para o mundo no qual nós vivemos e para as coisas terríveis que estão acontecendo no mundo ao nosso redor, você não pode deixar de observar claramente que o diabo continua usando a mesma estratégia, que a serpente continua rastejando pelo mesmo trilho. Se você levar alguém a colocar uma interrogação sobre a Bíblia Sagrada, você terá feito, aliás, o diabo terá feito um grande estrago. Um grande estrago. E foi exatamente isto que a serpente fez, lançando interrogações, mudando e distorcendo a palavra de Deus, a fim de que, forçando os limites, a palavra de Deus perdesse a sua autoridade, perdesse a sua glória e santidade diante desta mulher, de quem todos nós somos descendentes. Inclusive, parece que Eva foi instruída por Adão, mas parece, e aqui são de fato especulações sobre o texto, porém válidas, que Adão, talvez por excesso de zelo, instruiu Eva a mais do que Deus. Nela não comereis, nem tocareis para que não morrais. Foi isso que Deus disse? Você sabe que é um pouquinho além do que Deus disse. Veja, por exemplo, se isso não é compreensível, nós pais, muitas vezes, com os nossos escrúpulos talvez excessivos para com nossos filhos, colocamos limites além dos limites que Deus colocou. E quando os nossos filhos rompem com os nossos limites, talvez romperão também com os limites de Deus. Este é o problema daquilo que é chamado de legalismo. Não posso entrar nesse assunto hoje não, mas esse assunto do legalismo traz esse problema. Deus põe regras, nós colocamos regras a mais do que Deus. Então quando eles rompem com as nossas, rompem com as dele também. Não é só os nossos filhos, não, a gente faz isso também. Adão, talvez por excesso de zelo, por excesso de escrúpulo, colocou diante de Eva algo mais do que Deus colocou. Quando ela quebrou a palavra de Adão, ela quebrou também a palavra de Deus. A serpente não foi boba, viu a oportunidade, usou a oportunidade. Olhe para o chão, veja o rastro da serpente. A serpente lançou dúvidas contra a autoridade da palavra de Deus em primeiro lugar, para em segundo lugar lançar suspeitas contra o caráter de Deus. Ela disse: certamente não morrereis. É que Deus sabe que no dia em que dela comerdes, não é morrer que vai acontecer com vocês, seus olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então o que esta palavra significa a respeito de Deus? Significa assim: Eva, tem algo bom que Deus não quer que você tenha. Tem algo bom que Deus está te privando de ter, Eva. Então a palavra não é somente contra o mandamento de Deus, não. Levanta uma suspeita contra a bondade de Deus. Levanta uma suspeita contra a generosidade de Deus. Levanta um falso contra o caráter de Deus. Acusa Deus por implicação de ser mesquinho e ciumento. Deus não quer que vocês sejam como Ele, por isso Ele proibiu vocês de comerem. Olhe o rastro da serpente, minha gente, e veja se Ele não faz a mesma coisa até hoje. Talvez não com as mesmas palavras. Essa árvore Deus a tirou do mundo. Mas Ele diz que Ele diz que a felicidade que o coração ambiciona será encontrada pela desobediência. Ele promete coisas boas, Ele ilude as pessoas, com promessas de coisas boas, desejáveis, agradáveis, se tão somente elas ignorarem, se tão somente elas transgredirem contra a vontade de Deus. Quem aqui
respirando este oxigênio aqui que Deus nos dá generosamente. Quem aqui nunca se encontrou numa tentação em que parecia que pecar nos ofereceria satisfação, felicidade e recompensa mais pronta, mais rápida, mais eficaz do que a obediência? Uma mãe confrontou o filho e disse: filho, por que você mente tanto? E ele disse: mãe, porque a mentira é um socorro bem presente na hora da angústia. É certo que não. Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. O rastro da serpente, irmãos, é semear desejo. Ele nos diz assim: serei mais feliz desobedecendo do que obedecendo. Serei mais feliz desobedecendo do que obedecendo. E na hora que esta palavra caiu sem uma reação, isso produziu, veja só, meus amados irmãos, que isso aqui, tudo isso aqui que aconteceu, levou no máximo alguns minutos. Entre a oferta e Eva comer o fruto e dar para Adão, foram poucos minutos, sequer minutos. Foi basicamente a detonação de uma ogiva nuclear que explodiu, matando inclusive nós. É claro que a gente acrescentou os nossos pecados aí, mas de início a gente já recebeu essa história. Como a detonação de uma ogiva nuclear, a destruição levou apenas alguns segundos para acontecer. O coração enganado de Eva fez uma avaliação. Ela consultou tão somente o seu próprio coração, parece que ela não conversou com Adão, certamente, absolutamente não consultou a Deus, pegou, comeu. E aí o texto hebraico nos indica algumas coisas muito sérias. O texto hebraico nos indica que Adão estava bem do lado dela. E deu para o seu marido, na verdade a expressão é virou-se e deu. Consultem os interessados por esse detalhe, um livro que vai deixar vocês de queixo caído, chamado O Silêncio de Adão. Permita eu ler um trecho. Onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? Será que Adão estava ali o tempo todo, em pé, bem ao lado da esposa, enquanto a serpente a enganava com astúcia? Estava ali, ouvindo cada palavra, cada mentira que saía da boca da serpente? Se estava, e há boa razão para pensarmos que estava, uma importante pergunta precisa ser feita: por que ele não disse nada? Ele ouviu Eva citar incorretamente a ordem de Deus, ordem que um dia Adão lhe transmitira. Ele estava observando quando Eva começou a olhar para a árvore proibida. Ele viu quando ela deu um passo na direção da árvore, estendeu a mão e apanhou o fruto, e não fez coisa alguma, nem falou palavra alguma para detê-la. Adão permaneceu em silêncio. Por quê? Ele ficou ali, viu e ouviu tudo, e não disse uma palavra sequer. Ele falhou com sua mulher. Falhou em representar Deus na primeira batalha espiritual. Falhou como homem. A serpente fez tudo isto porque odeia a imagem de Deus. Odeia a glória de Deus. Odeia o reflexo da glória de Deus nas criaturas que são a imagem e semelhança de Deus. Então eu falei para vocês dos egípcios e de outros povos antigos que mandavam apagar o nome de alguém nas paredes. Depois me foi dada a seguinte dica: pastor, não precisa ir tão longe. Todo mundo que revelava foto nos anos 90 fazia isso. Quando você brigava com alguém, você ia e recortava o rosto da pessoa da foto. É a mesma coisa. Agora existe um jeito menos agressivo, porque existem os softwares que você apaga, né, a pessoa da foto. O inimigo, meus amados irmãos,
por ser um inimigo da glória de Deus, ele queria cancelar a glória de Deus. Ele queria bloquear a glória de Deus. Ele queria apagar, quer apagar tudo que refletisse a glória dele. E ele venceu esta batalha. Jesus Cristo venceu por completo, sim, mas esta batalha o inimigo venceu. Nesse dia, ele conseguiu colocar maldição naquilo que era plenitude de bênção. Ele conseguiu colocar morte e miséria naquilo que era plenitude de felicidade, de abundância e de vida. Por isso eu disse no começo da minha mensagem, e torno a repetir, meus amados irmãos, foi o pior dia da história. Nunca morreu tanta gente quanto naquele dia, porque morreram todos, inclusive cada um de nós. Nunca houve um erro tão grande. Nunca se perdeu coisas tão preciosas. Porque daquele instante em diante, o ser humano que foi criado para ser o reflexo e a imagem e semelhança de Deus, se transformou no oposto disto. Deus criou o primeiro casal humano para que um complementasse o outro e os dois trabalhassem em união nos propósitos dele. Ele deu ao homem a responsabilidade de ser o iniciador, de ser o protetor, de proteger as pessoas sob seus cuidados e suprir as suas necessidades, de liderá-las e de alimentá-las. E criou a mulher para responder à iniciativa do homem, estando em conexão com ele, não autonomia e independência. Cada um foi criado de forma única para que se juntasse ao outro, operando como uma unidade. Até as diferenças fisiológicas mais óbvias revelam e salientam essa verdade fundamental. Contudo, nesse dia, quem foi que liderou? Quem que puxou a fila? Quem foi que estendeu o alimento? Quem alimentou? Quem respondeu em vez de iniciar? Eles não cooperaram um com o outro. E existe algo muito errado nesse cenário. E desde aquele dia fatídico no jardim, a ordem primorosa criada por Deus tem sido danificada, deturpada, atingida, desfigurada pelo pecado. Em certo sentido, o que Eva fez foi um ato de usurpação. Ela usurpou o lugar dele. Mas em certo sentido, o que ele fez foi um ato de abdicação. Os dois abandonaram a posição que Deus tinha determinado, estabelecido para eles. E o diabo assim, invertendo os papéis, pegando as coisas de Deus e virando pelo avesso, de cabeça para baixo, atacou. Ó Deus, atacou a imagem e a glória de Deus. Você consegue imaginar que gosto tinha aquela maçã? Você sabe que a Bíblia não diz nada sobre ser maçã, né? E que foi apenas um erro de tradução. Estava escrito malus em latim, que é mal, e aquilo foi confundido com melos em grego, que é maçã. Havia alguém que se achava bilíngue, mas era ruim nas duas línguas. Ele era ruim em latim, ele era ruim em grego, e aí ele transformou. Fecha parênteses. Você sabe qual era o fruto, o sabor daquele fruto? Aquele fruto tinha sabor de vergonha. Na mensagem de domingo passado, eu frisei que eles estavam nus. E eu usei as seguintes palavras, eu copiei das minhas anotações do domingo passado, as palavras que eu usei para desse domingo. A nudez deles significava transparência, intimidade, vulnerabilidade, confiança, proximidade e liberdade. Mas agora eles descobriram que estavam nus e sentiram vergonha, diz o texto sagrado, e nós não podemos deixar de fazer aqui, de pegar algo para nós, para guardar no bolso, e melhor que no bolso, no coração, e levar cada um consigo mesmo. O pecado destrói a nossa liberdade. E o pecado é um ralo que drena a nossa paz. Inevitavelmente. O pecado perturba o seu coração. O pecado perturba a sua alma. Ele pode até
te fazer acreditar, com falsas promessas, que Ele vai te oferecer alguma felicidade. Mas foi felicidade que Adão e Eva encontraram aqui? Foi felicidade que eles encontraram aqui? Eles encontraram vergonha, queridos. Um senso pesado de culpa, que atingiu o mais íntimo dele, o mais íntimo dela, o seu coração. Depois disto, eles pegaram folhas de figueira, diz o versículo 7, e cozeram as folhas de figueira, ajuntaram, alguma coisa eles fizeram para fazer aventais. Há uma boa pregação aqui, mas o tempo não permite eu entrar em toda a profundidade desse texto. Eles estavam tentando resolver o problema. O melhor que eles conseguiram produzir não foi o suficiente, porque se as folhas de figueira tivessem coberto a vergonha deles, eles não teriam se escondido quando ouviram Deus entrando no jardim. Então é a prova absoluta de que por mais que eles tentassem e se esforçaram para tentar alguma coisa, foi em vão, foi em vão, foi em vão. É em vão que a gente tenta, é em vão que a gente tenta se livrar do pecado por nossos próprios esforços, por nossa própria capacidade. Nós precisamos, meus amados irmãos, não é nem de ajuda, nós precisamos de um Salvador para nos tirar dessa história. Se tivesse funcionado, eles não teriam se escondido de Deus. Mas não funcionou. As pessoas, por vezes, se prendem no detalhe de que eles cobriram os órgãos reprodutivos, pensando que era alguma coisa de natureza sexual. E você precisa entender o seguinte: eles cobriram aquilo que representava a distinção, aquilo que melhor ou maximamente representava a distinção entre homem e mulher. Eles cobriram aquilo que os desfigurou como imagem e semelhança de Deus. Eles cobriram não a mão com a qual eles pegaram a fruta, ou os olhos com o qual desejaram a fruta, ou os ouvidos com o qual deram ouvidos à serpente, mas eles cobriram aquilo pelo que eles tinham a missão de reproduzir a imagem de Deus no mundo, e agora eles só iriam reproduzir imagens desfiguradas de Deus no mundo. A cobertura, ela está especificamente ligada ao fato de que eles abandonaram a sua posição como imagem e semelhança de Deus. Era a vergonha de eles terem desvirtuado os propósitos pelos quais Deus os tinha criado. E Adão confessou o seguinte: ouvi a tua voz no jardim e temi. Antes do pecado, a presença de Deus na vida deles era de alegria, de comunhão, de gratidão, de felicidade. Observe a criação natural e observe que Deus criou algumas criaturas que são fotossensíveis. Deus criou algumas criaturas que são notívagas, são criaturas que caminham no escuro à noite e que qualquer luz cria um incômodo para essas criaturas. Um bom exemplo disso são as baratas da sua cozinha. Não, pastor, minha cozinha não tem barata, não tem nenhuma que você esteja vendo. Depois pergunta ao nosso irmão, ele confirma, para cada uma que você vê, tem 5 que você não viu. Ai, deixa isso para lá. Mas como ela reage quando você acende a luz? Corre. Ela é sensível à luz. A luz produz incômodo naquela criatura. Todo aquele que faz o mal, disse o Senhor Jesus, odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Observe, eu quero ler de novo este versículo, João capítulo 13, versículo 20. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas.
Então, espiritualmente, por causa daquele fruto muitíssimo amargo, eles se tornaram criaturas que estavam fugindo de Deus. Eles que foram criados para ter comunhão com Deus, estavam agora fugindo e se escondendo de Deus. Porque a luz, e Deus é luz, diz 1 de João capítulo 1, versículo 5, é incômoda. Última observação nesse ponto. Além do gosto ruim da culpa, da vergonha e do medo, havia um gosto ainda mais amargo. Esse gosto era ruim. O gosto do conflito, o gosto da mágoa. Antes da maçã, entre aspas, eles eram amigos. Eles trabalhavam juntos. Eles cuidavam um do outro. Antes da maçã, eles eram cúmplices, não como o casal de ontem, viu, casais? Mas cúmplices no bom sentido. Antes, eles viviam bem. Depois, eles eram a imagem de Deus, mas você os encontra agora sendo a imagem do diabo, porque quem é que acusa? Quem é o grande acusador? E o que foi que Adão fez? Quem é o pai da mentira, que é mentiroso desde o princípio? E o que eles estavam fazendo? Eles estavam mentindo. Então eles tinham sido criados para ser a imagem e semelhança de Deus, mas eles estavam agora com um comportamento que não é um comportamento de Deus, eles estavam com um comportamento do diabo, acusando, mentindo, fugindo de Deus. O pecado colocou em guerra. O pecado os colocou em guerra um com o outro. Eu quero dizer isso pela terceira vez para que você não esqueça. O pecado os colocou em guerra um com o outro. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Quem sabe a resposta? Tiago capítulo 4. De onde vêm, meus queridos, as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes. De onde vem? Vem no fruto. John Piper disse assim: ao entrar no mundo, o pecado arruinou a harmonia do casamento. Não por ter trazido à existência a liderança do homem e a submissão da mulher, mas porque transtornou a liderança humilde e amorosa do marido em dominação hostil da parte de uns e indiferença indolente da parte de outros. Olha isto. E corrompeu a submissão inteligente, espontânea, feliz, criativa, articulada da mulher, na subserviência manipuladora de umas, e na insubordinação descarada de outras. O pecado não criou liderança e submissão, foi Deus quem criou. O pecado arruinou liderança e submissão, desfigurou, corrompeu, transformou a liderança, que deveria ser algo doce e amável e admirável, em algo pesado, ruim. Transformou a submissão, que deveria ser algo precioso e digno de cuidado e zelo, como algo que por vezes é explorado, por vezes é negligenciado. Não, meus queridos, nada que Deus cria é ruim. A gente não pode pensar isso. Mas sabemos sim que o inimigo da glória de Deus desfigurou os projetos de Deus e transtornou os projetos de Deus. Alguns irmãos estão lendo esse livro aqui, o comentário bíblico Lar, Família e Casamento, do Dr. David Merck. E ele vai estar conosco entre 26, 27 e 28 de julho. Aos irmãos que estão lendo esse livro, falam: pastor, parece as suas pregações. Não, parece não, realmente, viu? Mas eu sou secundário aqui, copyright.
Claro, eu não estou pregando os capítulos do livro, evidentemente, eu leio e tiro algumas lições, algumas palavras-chave, muitas ideias, porque é um conteúdo muito bom e um conteúdo que, segundo meu coração, condiz com as necessidades de muitas, se não a totalidade das famílias de nossa igreja, dos membros de nossa igreja. Isso posto de lado, e é um livro que está recomendado, hoje eu também queria citar um trecho de um outro livro chamado Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino. Esse livro é de minha esposa, é um excelente livro, e eu quisera ler um trecho deste livro, páginas 108, um trecho de páginas 108 e 109. Para Eva, a dor e o espanto devem ter sido indescritíveis. Sabe em que hora? Na hora em que ela ouviu Adão dizer assim: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto. Adão, sua cara metade, jamais havia dirigido uma palavra ríspida para ela. Adão a amava, Adão a protegia, Adão alegrava-se nela. Onde está, Adão, esse negócio de osso do meu osso, carne da minha carne? Não, nada disso, esquece. Ela me deu. Eles se complementavam, eram como se fosse uma só pessoa, mas tudo isso mudou num piscar de olhos. A transformação do marido pegou Eva de surpresa, como se ele fosse um tipo de médico e monstro. As palavras de Adão foram como facadas no peito. Insinuavam que Deus errou ao criá-la para ser a esposa dela e que seria melhor viver sozinho do que na companhia dela. Será que naquele instante ela não formou uma crosta ao redor do seu coração? Será que ela não deu um passinho para longe dele? Será que ela não abraçou o próprio corpo e segurou as folhas bem junto do peito? Adão estava sendo cruel. A culpa não era dela, que foi enganada. A serpente lhe passou uma conversa. Por que Adão ficou inerte? Por que não interferiu? Ele estava bem ali. Não percebeu? Não se importou? Ela foi iludida, ele não. Ele negligenciou a sua responsabilidade e mesmo assim teve o descaramento de culpá-la por sua desobediência proposital para salvar a própria pele. Adão, seu protetor, atirou aos lobos. A comunhão desfeita entre Deus e o homem resultou imediatamente na comunhão desfeita entre o homem e a mulher. E a união do casal foi seriamente danificada. Algum tempo antes era osso do meu osso e carne da minha carne. Estamos juntos nisso. Mas naquela hora era cada um por si. Foi o pior dia de todos. Um dia em que muita gente morreu. Todos morreram. O dia em que algo muito precioso se perdeu, mas praticamente irrecuperável não fosse a obra de Jesus por nós na cruz. Felizmente, meus amados irmãos, as más notícias não são tudo a dizer sobre isso. Amém? Deus proveu para nós um Salvador. Deus proveu para nós uma salvação. Deus proveu para nós um Espírito Santo e uma Bíblia Sagrada, com os quais nós podemos ser progressivamente restaurados à imagem de Deus, até que isso alcance a sua máxima plenitude no dia do Senhor Jesus Cristo. Mas a mensagem de hoje não pode negligenciar a seguinte afirmação principal: o pecado destrói você. O pecado destrói seu casamento. E o pecado destrói a sua família. Destrói, arrasa. Felizmente, Deus nos proveu de uma salvação e de um Salvador. Ouça esse trecho aqui, que coisa bonita. Enquanto o primeiro Adão estendeu o dedo para acusar Eva, o último Adão estendeu os braços no Calvário para perdoar a sua igreja. O primeiro culpado tentou transferir a culpa para sua esposa. O último, inocente, assumiu a culpa dela.
O primeiro tentou salvar-se, condenando a sua esposa à morte fulminante. O último sofreu a morte, para que sua esposa, a igreja, não fosse condenada. Aplicação número 1. O pecado é uma maldição. Que nenhum de nós pense em qualquer pecado como sendo uma coisa banal, comum, corriqueira. Que nenhum de nós pense nisto, mas que a gente possa, com a ajuda do Espírito Santo, tratar todos os pecados presentes na nossa vida como se fosse uma coisa maldita, da qual a gente quer se desvencilhar. O Senhor Jesus disse, e é claro, Ele está usando de termos ilustrativos, quando fala, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança-o de ti, porque é melhor que se percam dos teus membros, do que todo teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor do que um dos teus membros se perca, do que todo teu corpo seja lançado no inferno. Essas são palavras não de Hugo, não. Essas são palavras do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguns de vocês se lembrem daquele filme meio... Eu não consegui assistir aquele negócio não. Mas aquele filme 127 horas. Do cara que ficou preso num negócio lá e ele teve misericórdia de Jesus Cristo. Ele teve que se cortar para sair de lá. E se a gente tratasse a gula, o orgulho, a preguiça, a vaidade, a arrogância, a ira... de maneira tão taxativa, os pensamentos sujos, os sentimentos ruins de inveja e de ciúmes, as coisas que desfiguram a imagem de Deus em nossa vida, se nós as tratássemos com o mesmo zelo. Não, amados irmãos, que nenhum de nós pense que o pecado é uma coisa banal, mas que a gente saiba que o pecado na nossa vida é uma maldição, que a gente saiba odiar o pecado presente na nossa vida, tanto quanto a gente odeia o pecado que está presente na vida dos outros. Não é assim que a gente faz? A gente odeia o pecado que está presente na vida do marido, da esposa, do filho, do vizinho, de qualquer pessoa, mas os nossos próprios a gente é tão complacente com eles. Aplicação número 2. Não podemos nos livrar do pecado sozinhos. Precisamos de um Salvador. Aplicação número 3. Quando você se deparar com um conflito, em casa, no casamento, será que é válido supor que o pecado pode exercer algum fator nesse conflito? Será que é remoto? Será que é uma coisa assim? Não, provavelmente não. Quando nós vivemos conflitos, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Pastor, vem do pecado da minha esposa, é claro. É claro. E os seus também. Não nos esqueçamos, quando vivemos conflitos, do quanto a nossa natureza pecaminosa pode estar em ação, agindo ativamente para destruir tudo o que Deus faz. Se alguém te perguntar o que foi que o pastor pregou hoje, diga assim: o pastor pregou que o pecado destrói, mas que Jesus restaura. Nós vamos cantar uma oração. Por que você não faz uso destas palavras para falar com Deus? É uma oração muito forte esse cântico. Ele é um cântico, não é o mais novo não, mas é uma oração muito forte. Quero voltar ao primeiro amor. Por que você não medita nestas palavras? Por que você não medita nelas, como, não só como uma música que você conhece, mas talvez como uma música que hoje você precisa de cantá-la? Os propósitos de Deus, irmãos, existe plenitude, abundância, felicidade, paz. Então talvez a nossa necessidade maior seja de voltar aos propósitos de Deus para nós. Vamos cantar esse cântico, e eu também quero dar a oportunidade, enquanto cantamos esta oração, para dedicar ao Senhor nosso dízimo, a nossa oferta, enquanto cantamos.